Então Davi começa a mostrar o seguinte: o que ele tinha estaria a serviço da vontade de Deus. E a primeira coisa que ele coloca à disposição de Deus é a autoridade dele. A Bíblia nos diz que Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel e designou cortadores de pedra para preparar a construção do templo. Então Davi usou a autoridade que ele tinha para facilitar o trabalho de quem viria após ele. Os passos de Jesus são facilitadores. E os passos de quem segue Jesus também devem ser facilitadores. O Davi tinha autoridade. O que ele fez com a autoridade? Facilitou. Quem tinha autoridade e não facilitou foi o Pilatos, que poderia ter tirado Jesus daquela condição, mas lavou as mãos. Quem tinha autoridade e não facilitou foi Herodes, que poderia ter olhado para os cristãos de uma forma diferente e não olhou. A autoridade, quando nos é dada, deve ser para o serviço, não para a opressão. Quem anda nos passos de Jesus entende a posição que está e, a partir disso, facilita a vida dos outros. Quando Deus te coloca em uma posição de facilitador, facilite, porque vai demonstrar que você está nos passos de Jesus. Alguns aqui, com o estralar de dedos, abrem e fecham portas, mas às vezes eles preferem fechar, não é verdade? Alguns aqui, num estralar de dedo, mudam realidades de algumas pessoas. Deus deu influência, Deus deu notoriedade para algumas pessoas aqui. E quando nós recebemos isso, isso não deve ser uma espada, isso deve ser uma ponte. Isso não deve ser um empurrão, isso deve ser um abraço. Então a autoridade que Deus nos entrega, o prestígio que Deus nos entrega, os acessos que Deus nos permite ter, os recursos que Deus nos permite ter, são para a edificação dos sonhos de Deus para essa terra. Eu estive há uma semana, 2 semanas atrás, nas nossas igrejas na Europa e no Reino Unido. Estava muito legal. Mas abrindo o coração para vocês. Sabe qual que foi o momento que eu mais gostei? Numa boa. Quando o pastor André Oliveira, ele botou lá no templo, assim, botou no telão, o projeto do templo novo deles, lá em Lisboa. E aí ele botou aquele negócio que o pastor Josué coloca, precisa de 20 pessoas dando X, 20 pessoas dando isso, 20 pessoas dando aquilo. Eu olhei aquilo e falei, é hoje. É hoje que eu vou dar uma oferta em euro para Deus e para a igreja de Deus aqui. E por que eu fiz isso? Porque eu acredito que essa caminhada não é de acúmulo, é de entrega. E a igreja ali vai entregar muita coisa para imigrantes, para portugueses, para famílias carentes. O cristão é um doador, a oportunidade que tem de doar, ele doa. A oportunidade que tem de servir, ele serve. A oportunidade que tem de ofertar, ele dança. A oportunidade que tem de auxiliar, ele auxilia. Não podemos perder o benefício ou o privilégio de seguir nos passos de Jesus, semeando em terra fértil. Agora, o Davi está ensinando, quem tem autoridade, ajuda. Quem tem recurso, semeia. Ele poderia ter pegado os trabalhadores e falar, não. O próximo que vai vir aí, você não facilita para ele, não. O próximo que vir aí, você endurece o coração. O próximo que vir aí, você... Não. Dificulta para ele. Não deixa fácil, não. Você tem aliança comigo, não tem? É comigo, eu e você. Mas ele chama e fala assim, vai vir um, facilita para ele. Então, por que o Davi tem esse olhar de facilitador? Porque ele já tem Deus na vida dele. Quem tem Deus na vida, olha para as pessoas como Jesus olhava. Jesus olhou para o Pedro e enxergou o que ninguém enxergava, olhou para o Mateus e enxergou o que ninguém enxergava, olhou para o Judas e enxergou o que ninguém enxergava, olhou para o Tiago e enxergou o que ninguém enxergava, e aí ele permite Barnabé olhar para Saulo e enxergar o que ninguém enxergava. O olhar de quem segue nos passos de Jesus é diferente do olhar de quem não segue nos passos de Jesus.
é um olhar amoroso, é um olhar atencioso, é um olhar de expansão. Davi pensava: o meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser magnífico, extraordinário, famoso e cheio de esplendor. Por isso, deixarei tudo preparado para a construção. Ele falou assim: a obra é grande, o menino é inexperiente, eu vou facilitar para ele. Ele fala assim: ele é jovem e inexperiente, mas nem por isso eu vou entregar um projeto menor. Nem por isso eu vou cortar o templo pela metade e falar: o sonho era esse, mas era para mim, né? Para o jovem Salomão, não. Os que estão chegando precisam herdar os sonhos grandes que nós temos. Os que estão chegando precisam viver coisas maiores do que nós sonhamos em viver. Isso é ser cristão. Quando eu oro para alguém ser abençoado, eu estou fazendo o que Jesus faria. Quando eu me alegro com vigílias de jovens, de adolescentes, quando eu me alegro com crianças na igreja, eu estou fazendo o que Jesus faria. Meus 2 filhos aprenderam a andar na igreja. É maravilhoso isso. Tem uma foto do meu menino Bernardo assim, minha irmã atrás dele, ele aprendendo a andar na igreja. Eles vêm aqui, eu deixo eles à vontade. Eu não falo que eu estou trabalhando. Eu não falo: papai vai trabalhar. Não, papai vai para a igreja. Pode jogar bola, pode jogar bola. Tem a quadra ali. Me vê no gabinete, não entra não, mas... fica tranquilo. O que eu quero dizer? Nós não precisamos pesar quem está chegando. Não precisa ser perigoso como foi para a gente. Não precisa ser pesado como foi para a gente. O Davi chama o filho dele e fala: é jovem e inexperiente, deixa eu fazer por ele o que ele não consegue fazer sozinho. O cristão tem um olhar de facilidade para quem ainda não tem condição de viver o que precisa viver. Então o cristão é um investidor, não de recurso, mas de amor, de atenção. E ele olha para as bênçãos que Deus tem para entregar para alguém e fala assim: essa pessoa um dia vai viver isso, mas não tem condição agora. Então eu vou preparar, porque quando chegar o dia ela vai ter. Isso nós chamamos de discipulado na prática. Eu pego uma pessoa e falo: olha, você vai ser pastor de multidão, mas você ainda não sabe cuidar nem da sua vida. Eu vou abrir os teus olhos, eu vou te ensinar os passos de Jesus para você ser um pastor, uma pastora segundo o coração de Deus. E aí nós começamos a levantar pessoas que vão viver sonhos grandiosos. Nós levantamos pessoas que vão cuidar do grande templo no lote melhor do que alguns cuidaram desse. Que vão pensar numa esfera macro, que vão pensar numa esfera global, que vão pensar em coisas que são frutos de um investimento de capacitação, não de retenção. Não é uma competição de quem fala mais língua estranha, ou de quem enxerga mais anjo, ou de quem enxerga mais demônio. É uma movimentação de construção, onde a partir de Cristo, que é a rocha, a igreja cresce. Então Ele é quem dá o crescimento, não diz respeito aos nossos movimentos. Sim, se estiverem conectados a Ele, o glorificam. Caso contrário, seja anátema, é o que o Paulo diz. Então o Davi está sendo um abençoador, não um amaldiçoador. Alguns irmãos chegam para o outro e falam assim: se você fizer isso aí, eu te amaldiçoo. Fizer isso, você está amaldiçoado. O cara fica com medo. Não, o que é isso? Vai me amaldiçoar? O que é isso? E agora? O que eu vou ser agora? O que vai acontecer com a minha vida? O que isso ocasiona? O que seria uma maldição? Eu vou ser igual a quem depois disso? Qual o resultado dessa maldição que alguém entrega ao não me abençoar? Cristo quebra com esse paradigma de que se você for em uma direção que não me agrada, você não vai viver o que tem para viver. E Cristo diz para os discípulos assim: vão pelas nações até os confins da terra.
Ele comissiona, ele não aprisiona. Esses são os passos de Jesus.